gente vai ver agora a outra API de plugins que tem. A gente viu a de filtros, vamos ver a de actions. Para isso a gente vai alterar o nosso plugin para fazer alguma coisa quando o usuário vier aqui se logar e deslogar do WordPress, quando ele acessar essa página aqui. Então vamos lá no site do Adam Brown e vamos dar uma olhada na lista de actions. Aqui estão as actions. Então eu vou procurar aqui por login. Aqui eu tenho uma função WP Login, que é chamada quando alguém se loga. Eu tenho também uma login failed, que é chamada quando alguém tenta se logar e, por exemplo, erra a senha. E tenho uma logout. Então vamos pendurar algum código no hook de login para você ver isso funcionando. Eu vou colocar nesse plugin mesmo, embora seja um nome ruim, né? Um plugin chamado H2 Animado, que faz coisas na hora do login. Mas para que a gente não tenha que criar outra pasta, então vou criar uma função aqui chamada mylog. Que vai fazer um fopen num arquivo de log que eu vou criar em modo de append, quer dizer, para escrever no final do arquivo. Eu escrevo a mensagem. Eu nunca sei a ordem desses dois parâmetros aqui. Acho que esse aqui é primeiro. Isso. E fecho o arquivo. Aí vou criar uma função chamada mylogin. E veja só. O hook de login é chamado e ele recebe como parâmetros o login do usuário e um objeto contendo todos os dados do usuário. Esse segundo parâmetro aqui eu vou ignorá-lo. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de você ler. Então eu vou ignorar esse segundo parâmetro. E esse primeiro aqui é o que eu preciso usar, o login do usuário. Então eu vou colocar isso na variável L e vou chamar mylog user L logged in. Add action. O nome da action, você se lembra, é WP Login. E a função que vai ser chamada é a função mylogin. Vou abrir um novo terminal aqui. O arquivo não existe. E eu vou me logar. Tá lá. Bom, vou colocar isso aqui para observar o arquivo aqui. Vamos deixar essa janela aqui do lado para a gente ir vendo o que acontece desse jeito. Eu tenho uma outra action, se você der uma olhada aqui, que é a WP Logout. Vamos dar uma olhada no código, você vai ver que ela tem uma diferença em relação à WP Login. Então veja aqui. A diferença é que ela não recebe parâmetros. Ela é executada depois do logout. Então o cookie é limpo primeiro. O sujeito é deslogado do WordPress. E aí o WordPress não sabe mais quem é o usuário. Então em seguida a logout é chamada. Então a gente não sabe quem deslogou na hora que a logout é chamada. Então o log tem que ser diferente aqui. Eu vou criar uma função chamada
myLogout, que não recebe parâmetros e que vai logar user logged out. Claro, você podia colocar aqui a data e hora, o IP do usuário, o que mais quisesse, tá? Então, wp logout myLogout. Bom, o arquivo está sendo observado aqui. Eu vou fazer um logout. Tá lá, user logged out. Vou fazer login agora. User admin logged in. Okay? O log está funcionando. User logged out. Lembre-se, é PHP. Então aqui eu estou livre para fazer o que quiser na hora que as minhas actions acontecerem. Poderia salvar algo no banco de dados, consumir um web service, twittar, postar coisas no Facebook, fazer download de um arquivo, atualizar alguma coisa que vem de um serviço externo, fazer o que eu quisesse aqui. Posso escrever o código PHP que eu quiser.